Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Muitos já ouviram o ímpio falar que a Bíblia é um livro escrito por homens. Sim, a Bíblia é um livro escrito por homens, inspirados em Deus, em momentos diferentes e lugares diferentes. Vamos então para a palavra, uma palavra de fácil entendimento, o batismo de Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo do 11 ao 17. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. E em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Versículo 14. Mas João opunha-se a ele, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículo 16. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Agora vamos em Marcos, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Capítulo 8. E eu, em verdade, tenho-os batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Versículo 10. E, logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. Versículo 11. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, agora capítulo 1, versículo 12 e 13. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Versículo 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviram. Agora Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 23. Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Versículo 12. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu,
que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Agora Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminando-os eles, teve fome. Agora João, capítulo 1, do 29 ao 34. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: Após de mim vem um varão que foi antes de mim, porém já era primeiro do que eu. Versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu por isso batizá-lo com água. Versículo 32. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Versículo 33. E não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então vimos em Mateus capítulo 3, versículo do 11 ao 17, falando sobre o batismo de Jesus, e do capítulo 4, versículo 1, que ele foi levado ao deserto. E em Marcos capítulo 1, versículo do 8 ao 11, também fala sobre o batismo de Jesus. E no capítulo 1, versículo de 12 ao 13, que ele foi levado ao deserto. E em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, também fala sobre o batismo de Jesus. E no capítulo 4, de 1 ao 2, que ele foi levado ao deserto. E em João, capítulo 1, versículo 29 ao 34, também fala-se sobre o batismo de Jesus. Então, realmente podemos concluir que a Bíblia é um livro escrito por homens, inspirados em Deus, em épocas diferentes e lugares diferentes. Até aqui, e fiquem com a paz do Senhor.